que é preciso estudar para se tornar um programador ou uma programadora? E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev e hoje a gente vai bater um papo bem rápido sobre o que a gente precisa saber e o que a gente precisa estudar para se tornar um programador ou uma programadora. Eu já vou começar esse vídeo dizendo que ser desenvolvedor ou desenvolvedora não é a única profissão da área de TI. Existem várias outras profissões possíveis, como DBA, sysadmin, trabalhar com a área de negócios, enfim. Mas nesse vídeo eu vou focar na parte de desenvolvimento. E além disso, não existe um único tipo de desenvolvedor ou desenvolvedora. Você pode ser dev web, mobile ou mobile, como você preferir chamar, de sistemas embarcados, de IoT, enfim, existe uma imensidão de formas como você pode se especializar e trabalhar com desenvolvimento. Eu, Vinícius, sou desenvolvedor web, então nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre desenvolvimento web. E como eu tô falando de web, a primeira coisa que você precisa entender para ser uma pessoa que vai programar para web é entender como a web funciona. Então a primeira coisa que a gente tem que entender logo de cara é o protocolo HTTP. Ai, Vinícius, mas eu nunca pesquisei sobre nada, nunca escrevi uma linha de código e já vou pesquisar sobre isso? Se você já sabe que quer ser uma pessoa que vai trabalhar com programação, eu acredito que esse é um ótimo começo. Você começa com conceitos, sem escrever código, sem complicar muito, entendendo como a web funciona. Não é assim que eu comecei escrevendo código, só que eu não sabia que eu queria ser um programador. Então se você já está decidido que vai estudar programação, eu recomendo estudar o protocolo HTTP. Entendido isso, você vai entender como a web funciona, você vai saber que existem clientes e servidores, inclusive eu já fiz um vídeo falando um pouco de como a web funciona e eu vou deixar um card aqui. Entendido isso, você vai querer começar a ver alguma coisa sendo renderizada pelo seu navegador. Você vai querer escrever algum código que o seu navegador entenda. Então, para isso, você vai estudar HTML. HTML não é uma linguagem de programação, existe uma certa controvérsia em cima disso, mas eu vou dizer que ela não é. Só que o que ela faz? Ela é uma linguagem de marcação que permite que a gente organize conteúdos para serem exibidos no nosso navegador. Então, o que a gente escreve em HTML, o nosso navegador entende e exibe na tela pra gente. Só que ele vai exibir bastante feio, pelo menos no consenso do que é bonito e feio. Basicamente, ele só vai exibir textos e imagens sem estilo. Ele vai manter o estilo padrão. Então, se você quiser estilizar, colocar cor, organizar os elementos, você vai estudar a segunda linguagenzinha, que é o CSS. CSS também não é uma linguagem de programação, dependendo da forma como você olha, mas ela é uma linguagem de estilização do seu HTML. Então, basicamente, com CSS, você vai poder pegar aquele conteúdo que você criou com HTML e deixar ele bonitinho, deixar ele organizado e estilizado. Com isso, você já tem o suficiente para fazer um site. Sabendo HTML e sabendo CSS, você cria uma página completa, bonitinha, com menu, com navegação, com rodapé. Então assim você já consegue criar um site. Só que você vai começar a se perguntar, e se eu quiser clicar num botão e ele fazer alguma coisa na minha página, sem ser um link, sem ser ir para outro lugar? A partir desse momento, você vai querer controlar a página. E para isso a gente utiliza uma linguagem de programação chamada JavaScript. Essa linguagem é a única linguagem que roda hoje no momento da gravação desse vídeo no navegador. Por que eu digo hoje no momento dessa gravação? Porque existem projetos para fazerem outras linguagens também serem executadas no navegador. Mas hoje em dia, a única linguagem que roda no navegador é o JavaScript. Então você vai estudar essa linguagem para entender como manipular elementos de forma dinâmica na tela, como fazer com que sua tela, com que seu site tenha comportamento. A partir disso, você vai pensar, poxa, eu posso não só criar sites, mas também sistemas, armazenar dados, ter regras de negócio, e para isso você vai sair um pouco do lado do cliente e conhecer o mundo do lado do servidor. E aqui a gente tem as diferenças entre o que é chamado de front-end, que é tudo que roda no lado do cliente, ou seja, no navegador, e back-end, que é tudo que roda no servidor, em algum computador que guarda os dados, que possui as regras de negócio, mas que não exibe nada diretamente na nossa tela. Então lá no mundo back-end você vai se deparar com várias linguagens de programação, PHP, Java, C#, ou algumas das mais modernas, como por exemplo Rust, Go. Então várias linguagens podem executar seu código lá no servidor, e essas regras de negócio vão manipular dados, e esses dados precisam ser salvos em algum lugar. Então nesse momento você vai estudar sobre bancos de dados, que é onde você vai armazenar essas informações, como elas vão ser armazenadas, e inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre os diferentes tipos de bancos de dados. Eu vou deixar o card aqui para você dar uma olhada também. Então nesse momento você já consegue criar um sistema, porque você conhece um pouco do front-end, então você consegue criar telas, deixar elas bonitinhas com CSS, colocar
algum comportamento com JavaScript. No back-end, ou seja, no servidor, você consegue criar alguma regra e consegue salvar os dados utilizando um banco de dados. Nesse momento, existem muitos caminhos que você pode tomar. Eu particularmente recomendo que você comece a se preocupar em como organizar seu código, estudar um pouco sobre paradigmas de programação, que inclusive tem vídeo aqui no canal também, e nisso você vai entender que a linguagem de programação que você escolheu para estudar segue algum paradigma com um pouco mais de afinco, vamos dizer assim. Porque hoje em dia as linguagens de programação costumam ser multiparadigmas. Então, com a mesma linguagem, você pode utilizar mais de um. Só que você vai ver que a sua linguagem escolhe um como preferido. Então, você vai se aprofundar nele e em cima desse paradigma de programação, existem boas práticas. Inclusive, eu vou deixar um card aqui também sobre uma playlist falando de boas práticas de programação. Até aqui, a gente falou muito de conteúdo técnico. Só que é importante dizer que em todo esse período, em todo esse momento que você está estudando, desde lá no HTTP até agora nas boas práticas, eu recomendo demais que você estude inglês. Eu recomendaria que você tentasse estudar inglês enquanto estuda isso tudo, ou seja, ao mesmo tempo, conteúdo técnico e inglês. Por quê, Vinícius? Eu não pretendo trabalhar para fora, ou eu quero trabalhar aqui na América do Sul, em países que falam espanhol. Só que inglês é, de certa forma, uma língua universal. A maioria dos materiais, dos conteúdos didáticos, você vai encontrar em inglês. Você encontra muito conteúdo em português também, mas tem muito conteúdo em inglês. Em algum momento você vai ter uma ambição de conversar com pessoas que desenvolvem também, que sejam de fora do Brasil. E mesmo que elas falem espanhol, normalmente a língua comum que pessoas de países diferentes conversam é o inglês. Então eu super recomendo que você estude inglês durante esse processo de aprendizado técnico também. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição um link para você experimentar uma plataforma chamada Cambly. Eu não sou patrocinado por eles nem nada do tipo, mas é uma plataforma interessante onde você pode treinar seu inglês com pessoas nativas ou pessoas do Brasil que falam inglês. Você vai selecionar direitinho lá de acordo com sua necessidade. É online, é bem interessante, então vou deixar aqui na descrição um link para você testar. Você tem 15 minutos grátis com esse link. Como eu disse, a partir daqui existem muitos caminhos que você pode tomar. Inclusive, se você que está vendo esse vídeo já é uma pessoa que programa, deixa aqui nos comentários algumas sugestões para quem está começando agora. Mas eu sugeriria você começar a pensar em como trabalhar em equipe. Então existem alguns softwares que te ajudam a trabalhar em equipe. Por exemplo, para você controlar um histórico de atualizações que aconteceram no seu sistema, você vai utilizar o Git. É uma ferramenta de controle de versão de código. Para você controlar a infraestrutura de um sistema, para que evite um problema muito conhecido por quem programa, que é, na minha máquina funciona. Você vai estudar sobre containers, Docker e esse tipo de coisa. Falando nisso, é interessante que uma pessoa que vá programar entenda um pouco de infraestrutura, entenda um pouquinho de redes. Eu, Vinícius, estou longe de ser especialista nisso, mas é interessante conhecer um pouco. E depois você estudar um pouco sobre cloud e quais provedores existem, AWS, Azure, Google e etc. Além disso, a gente falou que existe uma divisão entre front-end e back-end. E eu falei bastante sobre o back-end, mas existem pessoas que decidem se especializar no front-end. Então, nesse momento, você vai com certeza querer estudar as tecnologias que o front-end te provém, os frameworks JavaScript, por exemplo, Angular, React, Vue, tecnologias que te ajudam a organizar seu código, fazer build do seu código. Existe um mundo de tecnologias front-end para você estudar. E aqui, eu acho importante que, mesmo que você vá ser um programador ou programadora front-end, que você conheça esses termos que eu citei do back-end. Conheça pelo menos uma linguagem de back-end, conheça sobre boas práticas de programação, entenda um pouco sobre o banco de dados, porque isso vai facilitar a comunicação com a equipe de back-end quando você for trabalhar especialista como front-end, por exemplo. Dessa forma, você vai saber do que eles estão falando, você vai entender as necessidades dessa equipe, e assim tudo vai ficar um pouco mais fluido. O mesmo vale para quem quer se especializar em back-end. Eu sou muito mais, vamos dizer, proficiente no back-end do que no front-end. Mas eu entendo um pouco de front-end, eu conheço algumas tecnologias, porque isso me auxilia a trabalhar em equipe com pessoas que fazem o front-end. Então é muito recomendado que você saiba pelo menos um pouco de tudo, que é o que o pessoal da Alura costuma chamar de Dev em T. Falando em Alura, além do link do Cambly para você ter aqueles 15 minutos grátis, eu também vou deixar aqui na descrição um link para você conferir a promoção de Black Friday na Alura. Então clica aqui e confere os depoimentos de pessoas que já estudaram lá e tem um desconto muito especial para você.